O programa Unidos pela Língua, mais uma vez, está no ar. Estimado telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Unidos pela Língua. Olá, Dorivaldo. Olá, Nadir. Pronta para, em mais uma edição, explorarmos o que de melhor existe nos 9 países que integram a CPLP, em particular a vida nas comunidades dos países de migração? Sem dúvida. E sem mais demora, nós vamos já começar dando a conhecer a história de Jusceline Isabel Rocha Medina, ou simplesmente Jusceline. É uma cantora cabo-verdiana de sucesso internacional. E a mesma diz que se sente praticamente em casa sempre que pisa Angola. Na sua segunda visita ao país, o programa não podia estar de fora e trouxe-lhe uma conversa bastante recheada. Vamos acompanhar agora. Teu sorriso tem sol, alegria. A ligação entre cabo-verdianos e angolanos tem se tornado cada vez mais forte, não só pela língua portuguesa, mas também por via de uma amizade entre os povos, como nos conta Jusceline Isabel Rocha Medina, mais conhecida por Jusceline. Jusceline é uma cantora cabo-verdiana nascida no dia 18 de dezembro de 1990, na ilha de Santo Antão. Santo Antão deu-lhe uma inescapável cultura e desde muito cedo a cantora deu voz a clássicos de Cabo Verde e até internacionais, deixando claro que a música sempre foi um sonho que pretendia realizar. Jusceline afirma que se sente em casa quando chega a Angola. Esta é a segunda vez na terra da Palanca Negra Gigante. A vivência do povo, a alegria do povo, a comida, e há muitas ruas que me faz lembrar a minha terra. A primeira não foi suficiente para viver e estar em contacto com tudo o que o país oferece. Foi preciso regressar para viver experiências inigualáveis. Uma das coisas que me tocou foi a cultura. Vocês têm uma cultura muito rica. E também a comida também, e sei lá, eu sinto-me em casa em Angola. Por exemplo, há países que às vezes nós vamos e nós não sentimos tão em casa, sentimos tipo muito estrangeiros, mas aqui em Angola eu me sinto mesmo uma cabo-verdiana dentro de Angola, que é um país que é irmão do nosso. Com uma carreira internacional sólida, a artista tem o carinho dos angolanos que a cercam em todo lado. Eu já estive em alguns lugares onde é que as pessoas me reconheceram e claro, como também eu não vim fazer show, né? Eu estou a ir mais por programas de TV, mais entrevistas, mas eu tenho recebido nas redes sociais muitas mensagens de pessoas que querem ir lá ao hotel fazer fotos, que querem me encontrar nas ruas para fazer fotos também e para me cumprimentarem. Então eu tenho um carinho muito especial aqui em Angola. Na primeira pessoa, a cantora conta como é a sua ligação com os angolanos. É uma relação muito boa, porque eu tenho amigos angolanos, eu recebo mensagens muito bonitas dos angolanos que dizem gostar da minha música e da mensagem que eu transmito, então acho que a relação é boa. Não é só o carinho dos fãs que vai manter o vínculo de Jusceline cada vez mais forte com Angola, mas também todos os projetos musicais a serem desenvolvidos com artistas angolanos. No meu repertório faz parte de músicas com angolanos, tenho músicas com participações de angolanos, nomeadamente o Rui Orlando, o Edgar Domingos, e vou ter outros artistas angolanos que eu quero que participem nesse projeto que aí vem, e eu já tenho alguns em mente e sim, eu acho que Angola vai sempre fazer parte dos meus projetos porque eu gosto dos vossos artistas. Vocês têm uma cultura e uma africanidade, um ritmo que é só vosso e que eu adoro. A influência musical angolana faz parte da vida artística de Jusceline desde a tenra idade. Cresci a ouvir música da Angola, não só música cabo-verdiana. Eu já fiz back vocal com o Dom Kikas, eu já conheço, eu tenho amigos que são artistas angolanos, então eu acho que
que desde muito cedo fez parte do fato de eu ver a minha família ouvir Dom Kikas, ouvir Yuri da Cunha, ouvir Bonga, e depois, quando eu me tornei artista, e ter a oportunidade de conhecer artistas angolanos. Então, acho que eu sou uma privilegiada. A artista cabo-verdiana confessou que, mesmo sem sair de Angola, já morre de saudades do que vai deixar para trás. Uma das coisas que me dá saudades quando aí estou é, como eu tinha dito, a vossa cerveja, porque eu gosto de uma cervejinha e porque é realmente uma das melhores cervejas que eu já bebi aqui. Também eu gosto da vossa maneira tipo, do vosso chegar e da vossa alegria. Comida também, vocês têm uma comida muito boa. E de lá de Cabo Verde e daqui, o que eu sinto saudade da Morabeza de Cabo Verde. Eu sinto saudade da Morabeza e da minha família em todos os sítios que eu for, não necessariamente tem que ser em Angola. Jaceline fala também da importância que Cabo Verde representa na sua vida. Cabo Verde, eu não tenho palavras para descrever o que é que Cabo Verde representa para mim, porque cada vez mais eu sinto a falta, eu sinto saudades de lá estar, porque eu não vivo nem em Cabo Verde, eu só vou para shows e de férias também, mas quando tu sais do teu país e quanto mais cresces, mais idade vais tendo, mais sentes, e a falta vai aumentando. E como dizem, em Cabo Verde temos uma expressão que é se catabado, catabirado. Quer dizer, se tu não fores, tu não retornas. E então, e quando eu chego em Cabo Verde, eu tento aproveitar o máximo antes de voltar a sair da minha terra. Cabo Verde representa muito para mim a minha família, meu berço. É onde eu me sinto 100%. É onde eu sinto aquela morabeza, como eu tinha explicado antes, que é algo no ar. É a vivência do povo cabo-verdiano. É olhares para as ruas e sentir que tu pertences aí. Cabo Verde, eu não tenho palavras para descrever. Eu tenho muito orgulho em ser cabo-verdiana e eu sinto-me privilegiada e tenho muita honra de levar a minha cultura ao mundo fora. Se nos destino é terra longe, se amar ganha terra. Atualmente, Jaceline vive em Portugal, propriamente em Lisboa, capital do país, onde continua com os seus projetos e com a relação mais alargada com os países que integram a CPLP. Desde muito cedo na escola, a nossa língua oficial é o português. Eu aprendi a ler e a escrever português muito cedo. E eu me lembro, eu fazia ditados muito bons, os meus professores gostavam muito. E depois nós temos essa ligação. Temos milhares de imigrantes, muitos imigrantes cabo-verdianos em Portugal. E então nós escolhemos Portugal porquê? Porque nós sentimos, há uma conexão com a África. Portugal tem uma conexão com a África muito, muito grande. E não só, lá em Portugal há sítios que nós sentimos às vezes como se estamos em Cabo Verde. Por exemplo, se tu fores em alguns locais da margem sul, alguns bairros, tu te sentes que tu estás em Cabo Verde. Eu, por exemplo, há locais aí que eu vou comer a cachupa, que eu vou beber o grog de Cabo Verde, que eu como um torresmo, porque existem outros países onde tem cabo-verdianos e que não tem isso. E Portugal, para mim, em termos de locais onde é que tem mais imigrantes cabo-verdianos, é o local que eu escolho e que eu escolhi viver e que eu acho que cada vez mais os imigrantes têm escolhido viver. E então essa conexão com Portugal é muito boa e só tem dado bons frutos. Para falar a verdade, quase a maioria dos artistas cabo-verdianos que vivem fora são aí que vivem. Na sua lista de preocupação está a que considerar a perda de identidade da música cabo-verdiana. Um dos pontos negativos, por exemplo, da situação musical em Cabo Verde é que eu acho que cada vez temos menos cantores a cantarem música tradicional de Cabo Verde. Isso é uma coisa que me preocupa,
e porque nós conhecemos Cesária Évora, conhecemos Bana, Mayra Andrade, Lura, e nós queremos mais artistas se reinventando e cantando música tradicional de Cabo Verde. E então, quando isso vai se perdendo, é algo que nos preocupa, porque isso não pode se perder, a identidade cultural de Cabo Verde não pode se perder. A música que deu a Cesária Évora, deu a conhecer Cesária Évora foi a Morna. Percebe? Então, para nós é muito importante e a cultura não pode morrer. Porque vocês aqui em Angola, vocês são muito versáteis, vocês cantam vários estilos, mas vocês têm o kuduro, vocês têm o semba e isso, cada vez mais vocês têm artistas fazendo isso. Em Cabo Verde, então, uma das minhas preocupações é isso, é a nossa música tradicional não se perder e não ter menos pessoas a fazerem, porque cada vez artistas vão migrando por outros estilos. Claro que o artista tem que ter a sua liberdade para fazer o que bem entender. Só que eu acho que o que nos caracteriza, a Morna, o Funaná e o Batuque, não pode se perder. Temos que ter pessoas cada vez a alavancar essa fasquia de música tradicional. Então, essa é uma das minhas preocupações e claramente que a cultura, a identidade cultural é algo que tem que estar sempre presente. No final da nossa entrevista, Joceline soltou a voz e deu-nos a ouvir ritmos como a Morna e o Funaná, que são característicos de Cabo Verde. Há uma música que é a minha Morna favorita, que chama-se Partida. Que é Minha cresceu, já me está a partir. Oi partida, sob podia separar-nos. Minha cresceu, levantam bem braçado, levantam bem beijado, para me cariciar bem boa face. E Funaná tem feitiço que tem na corpo menina, é feitiço de Funaná. Feitiço que tem na corpo crioula, é feitiço que tá a fazer brilhar. A música cabo-verdiana está muito presente aqui em Angola. Eu já ouvi nos táxis, da primeira vez que eu vim. Eu ouço nos carros, nas rádios e nos hotéis também. Então isso é muito importante para nós. Cabo-verdianos, imagina nós irmos a um país diferente e ouvirmos a nossa música, isso significa muito para nós. E claro, Angola também, se tu fores para Cabo Verde, vais ouvir também música angolana. Riqueza que um satie, não minador, sem melodia de morna. Joceline fez um pouco de história para que percebêssemos toda a sua trajetória musical. Eu já nasci com o ritmo, desde criança, eu sempre gostei de cantar. Eu era aquele tipo de criança que assimilava tudo que eu via na TV e eu via nas rádios. Eu era uma criança terrível. Então, assim, porque eu imitava os artistas que eu via na TV e eu via na rádio, então eu dizia que eu queria ser como eles. E por exemplo, eu tenho uma grande influência da música americana também. E depois, eu sempre soube que eu ia estar relacionada com a arte. Podia ser na dança, os meus primeiros passos foram como bailarina. E depois é que eu me tornei cantora. E então, depois de me tornar cantora, eu disse, eu vou fazer todos os estilos que eu sempre ouvi, que sempre me influenciaram. E então posso dizer que profissionalmente eu comecei a cantar com 15, 16 anos, mas os meus primeiros passos na música foram com 13 anos. A sua relação com alguns países que integram a CPLP faz parte da sua história de vida desde os primeiros passos na sua carreira. Tanto Angola como Cabo Verde somos um povo cheio de ritmo. E tu vês os angolanos a dançar kizomba, a dançar um funaná. Por exemplo, aquele dia na roda de semba, numa roda de semba que eu estive, enquanto o Yuri esteve a cantar o semba, esteve a cantar a música angolana, eu disse, olha, vou cantar Cabo Verde, vou cantar Saudade, que é uma das músicas que é, para mim, a música que mais representa Cabo Verde. E então, e foi assim, houve essa ligação, esse intercâmbio tão bonito que houve e que me inspirou bastante.
E não podia faltar uma mensagem deixada por Jocelyne a todos os países que integram a CPLP, com uma recordação de um dos temas que mais representa a cultura cabo-verdiana. Jocelyne cantou Saudade de Cesária Évora. A todos os países que fazem parte da CPLP, é que não é apenas a língua que nos une, é a nossa vivência, é a nossa alegria, é o nosso sofrimento também, é tudo o que nós já passamos. Nós temos muito em comum e juntos somos mais fortes. Eu quero deixar um abraço a todos, obrigada por todo o apoio. Eu espero que nós continuemos conectados, porque é isso, juntos somos um só. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudades minha terra, São Nicolau. Saudade, saudades minha terra, São Nicolau. Os últimos acontecimentos na CPLP estão também marcados pelo reforço da cooperação bilateral entre os países membros a diferentes níveis. Angola e Cabo Verde são grandes exemplos disso. Exatamente, Nadir. Na última semana, o presidente angolano João Lourenço, acompanhado pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, e por uma comissão multissectorial, realizou uma visita de Estado a Cabo Verde. A visita do chefe de Estado angolano a Cabo Verde aconteceu 2 meses depois do seu homólogo José Maria Neves ter visitado Angola. A visita do presidente João Lourenço a Cabo Verde acontece 2 meses depois de o seu homólogo José Maria Neves ter visitado Angola na sua primeira deslocação oficial ao exterior, enquanto chefe de Estado cabo-verdiano. No Palácio do Presidente, na cidade da Praia, João Lourenço e José Maria Neves reuniram-se em privado, tendo anunciado no final do encontro a entrada de uma nova era nas relações entre os Estados. Não queremos perder tempo, queremos, com factos, com gestos concretos, começar a trabalhar em prol do reforço da cooperação econômica entre os nossos 2 países. Angola e Cabo Verde vão, sobretudo, trabalhar para além do setor dos transportes marítimo e aéreo. Angola tem muito a ganhar se cooperar com Cabo Verde no turismo, no comércio, na administração pública. Cabo Verde tem a tradição de boa administração pública. Eu recordo-me que ainda no tempo colonial, da administração pública dos nossos países, de Angola, de Moçambique, havia quadros cabo-verdianos de muito alta qualidade e isso continuou no pós-independência. O caso do Cabo Verde é um caso de sucesso em termos de administração pública, mas queremos também aprender com Cabo Verde em matéria de poder autárquico. Como sabem, Angola não tem o poder autárquico instituído ainda. Isso vai acontecer em breve e com certeza que temos muito que aprender com Cabo Verde. Esta visita é a todos os títulos uma visita histórica. Em menos de 2 meses fiz uma visita de Estado a Angola e neste momento o presidente João Lourenço retribui esta visita aqui a Cabo Verde, uma visita que é feita numa perspectiva muito pragmática de colocar pedras para o reforço das relações de amizade e de cooperação entre os 2 países. Há uma forte vontade no sentido de reforçarmos o pilar econômico-empresarial entre os 2 países
uma enorme vontade dos dois Estados no sentido dos empresários dos dois países poderem desenvolver os seus negócios, estabelecer parcerias, aproveitar as oportunidades que existem no relacionamento entre os dois países, criarmos as condições para que haja mais circulação de pessoas e bens entre Angola e Cabo Verde. No âmbito da visita, o presidente angolano João Lourenço e o primeiro-ministro cabo-verdiano José Ulisses Correia e Silva testemunharam a assinatura de 5 instrumentos jurídicos, sendo 2 acordos e 3 memorandos de entendimento. Os 2 chefes de governo voltaram a apelar ao setor empresarial privado que acompanhe o bom nível das relações políticas, uma vez que Cabo Verde mostra-se aberto a Angola para investimentos nos mais variados setores, com foco para o turismo e outras áreas consideradas estratégicas. O conjunto de protocolos assinados, que são importantíssimos para que possamos criar um ambiente favorável aos investimentos, ao comércio e à atividade económica e empresarial do setor privado, o acordo para evitar dupla tributação que foi assinado em 2019, o acordo de proteção recíproca de investimentos, hoje celebrados, são 2 instrumentos importantíssimos para que possamos dinamizar a nossa atividade económica. Acabamos de testemunhar a assinatura de importantes instrumentos jurídicos de cooperação, a começar pelo acordo de proteção recíproca de investimento, para que dê mais confiança, mais segurança, para que os investidores angolanos possam investir em Cabo Verde e os investidores cabo-verdianos possam investir em Angola. O acordo para evitar a dupla tributação também é importante, bem como aqueles instrumentos assinados e que têm a ver com o domínio dos transportes. O presidente João Lourenço considerou ainda que o empresariado privado angolano está capacitado para investir além das nossas fronteiras e que precisam de aproveitar a criação deste ambiente favorável que a nível político está a ser criado. Somos da opinião de que os empresários angolanos devem aproveitar este bom momento de abertura em que a nível político nós, os chefes de Estado, os chefes de governo, estamos a criar o ambiente necessário para que os angolanos investam aqui em Cabo Verde e que os cabo-verdianos investam em Angola. É evidente que em que domínios, tratando-se de investimento privado, os próprios investidores é que têm que analisar o risco do investimento, os prós e os contras e decidir em que domínios, em que áreas fazerem os seus investimentos. As nossas apostas que poderão ser coincidentes com aquilo que os empresários poderão escolher para investir aqui em Cabo Verde. O turismo é um deles e tem potencial de desenvolvimento. A imobiliária, ligada ao setor também do turismo, mas ao setor residencial. Estamos a falar da economia marítima, que tem um leque de oportunidades. Nós já temos uma zona económica especial da economia marítima em São Vicente, que tem um conjunto de incentivos fiscais, financeiros, muito importantes, muito bons para o investimento. Estamos a falar de economia digital, da própria agricultura, onde nós estamos a investir fortemente para resolvermos um problema existencial de Cabo Verde, país onde chove pouco, e nós temos que fazer agricultura de outra forma, desalinização de águas residuais, águas, a própria água do mar, água dos poços, reutilização de águas residuais, massificação da água gota a gota e fazer com que tenhamos uma fileira de agricultura virada para o mercado. Portanto, um conjunto de áreas, incluindo financeiras, o investidor estará agora em melhores condições para, em concreto, dizer qual é
atividade, o setor, o investimento que melhor lhe interessará, do ponto de vista também dos seus interesses. O primeiro dia de visita a Cabo Verde do presidente João Lourenço coincidiu com a chegada à praia da primeira aeronave concedida à TAG, a Transportadora Aérea de Cabo Verde, no regime de leasing, que com tripulação cabo-verdiana vai operacionalizar rotas como Portugal, Brasil, Estados Unidos e França. O acordo de mobilidade no espaço da CPLP já é uma realidade, é um acordo que nasceu por iniciativa de Cabo Verde, enquanto teve a presidência pro tempore da organização. Está em vigor, mas não há mobilidade sem transporte, sobretudo sem transporte aéreo. Daí a urgência de termos chegado a um entendimento sobre a necessidade de aproveitarmos da melhor forma possível as capacidades que Angola tem em termos de meios aéreos, de aviões, e as capacidades que Cabo Verde tem em termos de gestão aeroportuária. Dias antes, delegações ministeriais de Angola e Cabo Verde reuniram na cidade da Praia, capital do país, na 8ª reunião da Comissão Mista, reestruturada 14 anos depois, para darem rumo concreto às relações entre os dois países. No final do encontro, Tete António, ministro das Relações Exteriores de Angola, referiu que as duas nações optaram por dar um sentido pragmático às relações, com destaque para a cooperação económica. Nós optarmos por uma diplomacia económica pragmática, uma relação, portanto, que vá para uma cooperação que traga ações concretas. Eu penso que, a julgar pelos resultados que nós teremos no fim da visita do chefe de Estado, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, a convite do seu irmão, diz tudo quanto à concretização desse espírito. De maneiras que hoje nós abordamos questões, primeiro, dos nossos respectivos países, isso é, questões políticas, e como vão as nossas economias da República de Angola e de Cabo Verde. Abordamos questões bilaterais, portanto, a nossa cooperação bilateral, e também abordamos questões regionais. Esta reunião foi, como podem calcular e constatar, foi um sucesso devido ao empenho que as nossas delegações técnicas puseram na sua preparação, na discussão dos instrumentos jurídicos, na aprovação do processo verbal que será oportunamente distribuído à comunicação social e na apreciação de outros instrumentos que estarão à disposição durante estes dias de visita de Estado que Sua Excelência o Presidente João Lourenço se realiza a Cabo Verde a convite do Presidente José Maria Neves, que começa na cidade da Praia e termina na cidade do Mindelo, com visitas a vários locais de interesse. Por sua vez, a embaixadora de Angola em Cabo Verde, Júlia Machado, descreve a visita do chefe de Estado angolano como um ponto de viragem nas relações entre os dois países. Depois de 2 meses, o presidente João Lourenço responde ao convite feito pelo seu homólogo. Veja que é um período curto e isto é de facto a manifestação de vontade, de determinação dos dois chefes de Estado em agir em concreto para o virar da página das relações entre os dois países.
É importante referir que um dos pontos mais altos desta visita foi a entrega ou a atribuição da chave da cidade de Mindelo ao presidente João Lourenço. Bem, Dorivaldo, depois de termos acompanhado esta visita, convido a todos os nossos telespectadores, inclusive a ti, a fazermos uma viagem até a terra do samba e da floresta amazónica, um país pertencente à América Latina. O Brasil faz parte da CPLP. Bem, eu já começo a criar inclusive alguma curiosidade, ou seja, alguma expectativa à volta das curiosidades que nos vais trazer a seguir, Nadir. E estas curiosidades você acompanha aqui. A palavra Brasil significa vermelho como brasa. Um vasto país sul-americano estende-se da bacia amazónica no norte até os vinhedos e gigantescas cataratas do Iguaçu no sul. A sua capital é Brasília. A população do país é estimada em cerca de 212,6 milhões de habitantes. Descoberto em 1500 pelos portugueses em uma expedição liderada por Pedro Alves Cabral. Na época colonial do Brasil, por volta de 1760, o Rio de Janeiro tornou-se capital de Portugal. O facto curioso é que o território foi o primeiro e o único a se tornar capital europeia fora do solo europeu. O seu nome oficial, na verdade, é a República Federativa do Brasil, assim como a sua origem vem da árvore pau-brasil, que possui a cor avermelhada. Há cerca de 100 anos atrás, o país chamava-se Estados Unidos do Brasil. Para além do português como língua oficial, também possui o espanhol como língua nativa. Antes do Brasil ser descoberto, as línguas faladas giravam em torno de 1000, porém, atualmente, por mais que o português seja a língua oficial, cerca de 180 ainda sobrevivem. Apenas 11 são faladas por pouco mais de 5.000 brasileiros. O Brasil é o maior país da América Latina e o quinto maior país do mundo. Por consequência, o país é subdividido em 5 regiões, além de possuir um total de 26 estados e um distrito federal. O Brasil atualmente é o maior produtor de café do mundo. O Rio de Janeiro, simbolizado pela sua estátua de 38 metros de altura do Cristo Redentor, situada no topo do Corcovado, é uma das grandes atrações turísticas do país. O Brasil é famoso pelas movimentadas praias de Copacabana e Ipanema, bem como pelo imenso e animado carnaval com desfiles de carros alegóricos, fantasias extravagantes e o samba. O Brasil possui um clima tropical, bem como caracterizado por longos períodos de calor e bastante sol, tornando assim as praias brasileiras muito famosas por suas belezas e encantos. O país possui a maior biodiversidade do mundo, sendo ela proveniente da floresta amazónica. A feijoada é o prato típico mais famoso no Brasil, considerado o prato nacional do país e sendo de origem negra, ela foi criada pelos escravos durante o período colonial. Misturavam as carnes desprezadas pelas casas senhoriais, como a orelha, a língua de porco, juntamente com feijão preto. Sem esquecer dos vastos géneros musicais que o Brasil apresenta, como o samba, o pagode, música sertaneja, bossa nova
música popular brasileira, funk, axé, brega, piseiro e maracatu. São tipicamente brasileiros e representam muito a sua cultura. Na próxima edição traremos mais curiosidades sobre os 9 países que integram a CPLP. Todas as curiosidades dos 9 países que integram a CPLP você fica a saber aqui no programa Unidos pela Língua. Bem verdade, Nadir. David Araújo Antunes, ou simplesmente David Carreira, é um ator, modelo e compositor português, filho do mais conceituado artista Tony Carreira. Do álbum BPP Live, hoje escolhemos a música Anda Comigo, lançada em 2021 para encerrar o nosso programa. Já sabe que dentro de 15 dias voltamos a estar juntos aqui no nosso programa. Até lá, até já. Neste mundo que perder-me nos teus lábios, encontrar-me nos teus braços e ficar para sempre só nós os dois. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achares pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu. Deixa comigo, amor, que eu faço tudo para te ver sorrir. As rugas no teu rosto vão provar que eu nunca te menti. Fica comigo, amor, por mais 50 e tantos anos de namoro. Prometo continuar a ser o mesmo, ciumento e bobo, e perder-me nos teus lábios, encontrar-me nos teus braços e ficar para sempre só nós os dois. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. E se ainda achares pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. Se ainda achares que foi pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu, só tu e eu. Anda comigo, amor, prometo que vou cuidar de ti. Se ainda achares que foi pouco amor, dou-te a melhor versão de mim. Eu dou, eu dou, eu dou, a melhor versão